isso. Tu quer passar essa parte aqui, que eu fale? O que tu prefere? Eu falo, a gente vai trazer, então, um pouquinho sobre os níveis de bem-estar, né? Que tem umas informações que fazem a gente refletir sobre o nosso estilo de vida. Seria a gente verificar como que a gente está com a alimentação, com a prática de exercício, com o nosso descanso, que seria a questão do sono, com o nosso estresse, e também com a questão do acúmulo de carga tóxica, que seria dos produtos químicos que a gente acaba passando os produtos que a gente passa na pele, os produtos químicos que a gente tem contato e acaba inalando o aroma, e também a questão de produtos de limpeza, cosméticos, enfim, que às vezes tem composição que acaba prejudicando um pouco a nossa saúde. E a parte da conexão, que seria a parte mais espiritual e energética, a conexão da gente com a gente mesmo, né? E o nosso autoconhecimento, que vão compor o nosso estilo de vida. De hoje, basicamente, a gente vai ficar mais na parte da alimentação e ali na parte mais emocional, de descanso e redução de estresse. Eu trouxe um pouquinho aqui sobre o Hawkins, né? Um médico que fala pra gente, nos ensina essa parte vibracional, né, do nosso corpo. E para mostrar o quanto é importante a gente cuidar das nossas emoções, porque elas influenciam diretamente no nosso corpo físico. Então, a gente tem aí a metafísica da saúde que nos mostra, né, o quanto as influências do nosso emocional, ela pode estar desencadeando alguma questão física do nosso corpo. Então, eu gosto dessa escala, porque eu acho que ela ajuda bastante a explicar o porquê que a gente tem que ter ferramentas para nos manter numa elevação, uma frequência corporal alta. Porque sempre quando a gente fala em situações de vergonha, culpa, medo, né, que é muito presente agora, nesse momento que o mundo vive, de tristeza, de apego, são energias, um nível de frequência vibracional de contração, né? Então, é uma frequência que nos coloca aí próximo da frequência que as doenças podem encontrar um ambiente fértil no nosso corpo para se estabelecer. Então, a gente sabe que as doenças, elas só acontecem quando a nossa vibração, ela baixa, né? E ela pode ter baixado por conta também de um estresse do nosso sistema imunológico. Então, são vários os fatores aí que diminuem a nossa vibração energética. E acaba que as doenças de 58 MHz para baixo, elas já começam a ter oportunidade, né, para se manifestar no nosso corpo físico. Então, a gente tem aí a parte de gripes, resfriados, né, em torno de 57, 60 MHz, a candidíase, né, a cândida, ela encontra um ambiente aí de crescimento muito mais alto quando a gente está numa vibração mais baixa. Isso explica porque quando a gente está com o nosso sistema imunológico comprometido, a nossa vibração fica baixa e aí acaba que o corpo físico sente também por essa questão vibracional. Então, é muito importante a gente ter aí ferramentas que possam nos manter nas frequências energéticas de expansão, que é nos levar lá, a partir dos 250 ou 150 Hz, que é a energia ali, a vibração da raiva, disso aí para cima, a gente já começa a melhorar, né? Aí a gente vem a questão da coragem, o nível de neutralidade, que vai lá nos 250 Hz, e a partir disso a gente começa aí nas emoções de expansão, que aí a disposição, a aceitação, a razão, o amor, a alegria vem lá em cima, nos 540 Hz, para depois vir a sensação de paz, de iluminação e conseguir, quem dera a gente conseguir chegar lá naquela frequência de consciência maior, né? Que é super difícil de atingir para nós que não somos um Buda, que não somos, né? Não temos essa elevação, né? Tão especial e tão alta. Então, assim, ter uma atenção especial para como a gente está se sentindo, como as nossas emoções estão agindo no nosso corpo, vai sim nos ajudar a gente entender o que precisa ser feito, né? Para que a gente se mantenha ali nesse espaço de neutralidade, nesse espaço de expansão. E os óleos essenciais, eles são uma ferramenta poderosa. E a alimentação, a parte da nutrição também. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os dois. E deixa eu
E aqui um pouco do que essas emoções elas fazem com o nosso corpo. E aqui a metafísica da saúde nos traz essa informação, né? A raiva, ela comete o nosso fígado, a tristeza, os nossos pulmões, a angústia, ela vem para o nosso estômago. Podem observar que quando a gente passa uma situação que a gente fica angustiado demais, muito tempo vibrando nessa energia, nessa escala vibracional, a gente vai acabar sentindo dor de estômago. O estresse adoece o coração, o medo é os rins. E aí, alguns exemplos, né, que a gente tem cada emoção aí, o que ela pode, né, despertar no nosso corpo. Então, quando a gente tem uma situação em algum órgão do nosso corpo, eu gosto muito de ter esse olhar, de ver o físico, né, se já está a dor estabelecida, se já tem a situação, poder olhar o físico, mas também estar olhando para essa causa emocional, para que a gente consiga entrar em uma abordagem bem completa. Aqui é um pouquinho dos alimentos, né? O quanto é importante a nutrição do nosso corpo. Os alimentos carregam energia também. E aí o alimento, quanto mais natural, quanto mais próximo da forma como ele é colhido na natureza for consumido, maior é a frequência energética. Então a gente tem lá, na base lá, que é o lixo que muitas vezes a gente consome, que daí vai lá para os refrigerantes, para as pizzas, para os enlatados, né, para os embutidos. Ali a vibração é zero, um alimento, a gente brinca que é um alimento morto, né? E aí, conforme a gente vai diminuindo a quantidade de processamento que esse alimento recebe, ele vai conservando a sua característica vibratória, energética da planta. Então, obviamente, quanto mais frescos os alimentos, quanto mais naturais a gente puder estar usando, melhor vai ser a vibração que ele vai estar entrando no nosso corpo também, e também vai mexer naquela escala vibracional ali que eu comentei antes. E lá no topo da pirâmide a gente tem os óleos essenciais, porque os óleos essenciais são completamente puros, eles passam pelo processo de destilação para poder extrair o óleo essencial e mais nada. Então, eles conservam a frequência energética da planta com que ele foi extraído, ele conserva. E cada uma das plantas tem uma frequência energética. Na próxima ali eu já vou falar para vocês aqui. Eu vou pular um que vai encaixar melhor. Cada planta tem uma frequência energética que eu trouxe alguns exemplos. Um manjericão, né? Olha uma erva que a gente adora utilizar, né? Na nossa alimentação, no tempero. O óleo essencial de manjericão, ele já vibra em 52 Hz. E aí daí a gente só vai aumentando. Hortelã-pimenta, 78. Um óleo de lavanda, 118. O olíbano, que é o mesmo o óleo que o menino Jesus recebeu no seu nascimento, junto com a mirra, 177 MHz. A mirra vibra um pouquinho menos, 105. E um óleo essencial de rosa, por exemplo, rosa damascena, 320 MHz. Isso explica porque quando a gente inala um óleo essencial, a gente tem aí uma sensação no nosso corpo de elevação mesmo. E esse efeito acontece muito rápido, porque o óleo essencial, quando inalado pelo nosso nariz, ele entra no nosso sistema límbico e em apenas 30 segundos ele vai causar uma modificação aí no nosso corpo, no formato de que a gente está sentindo e está pensando, ele vai mexer na nossa frequência vibracional. Aqui a gente tem uma roda que eu gosto de utilizar como base e gosto de passar para as pessoas que usam os óleos essenciais também, um formato para escolher o óleo essencial que necessita. Então, a gente tem ali o sintoma, né, que o óleo vai ajudar a aliviar, e qual é a parte do cérebro que ele vai estar estimulando, e de acordo com o que a gente está esperando, se é para trabalhar o entusiasmo, se é trabalhar na parte de memória, de concentração, revigorar, ou com algum efeito sedativo, a gente tem ali as opções dos óleos essenciais para utilizar. E aqui aí a psicoaromaterapia que nos ajuda a nos dar esse direcionamento aí do efeito que a gente busca, qual óleo essencial que a gente vai estar utilizando, né? Então, por exemplo, tá com falta de concentração, muito cansaço mental, a memória não tá legal, tá fraca, a gente vai estar utilizando ali o hortelã, o alecrim, eucalipto, são óleos que a gente vai utilizar. Então, para dar um exemplo, né, de utilização. Preciso estar mais entusiasmada, a gente vai entrar lá com cítrico, né? A gente vai falar depois, mais na frente, um pouquinho sobre cada um dos óleos, para dar uma ideia. Liz, quer falar um pouquinho? Vou falar um pouquinho sobre o
o tempo de ação dos óleos essenciais quando a gente inala uma gotinha, né? Pinga uma gota na mão, inala profundamente, ou quando a gente usa no difusor, por exemplo, que é pela via aromática. Em 20 segundos, as moléculas já chegam no nosso cérebro, né? Já estão agindo no nosso sistema límbico. Em 2 minutos, elas já são encontradas o óleo essencial é encontrado na corrente sanguínea, e em 20 minutos, o óleo essencial, as moléculas já estão presentes em todo o nosso corpo. Então, a ação é super rápida. Daí, falando um pouquinho, os óleos essenciais, eles são 100% natural, não têm efeitos colaterais e são de 50% a 70% mais potentes que as plantas medicinais, o que nos dá um nível de segurança bem elevado ao utilizar eles. Eles conseguem penetrar a membrana celular, então conseguem agir tanto dentro quanto fora das células, pensando fora no combate de bactérias e dentro pensando em agentes nocivos como o vírus. Então, eles são super eficazes e também têm uma rapidez de ação. E se for comparar com a questão de custo, eles são centavos por gotas e a gente tem uma economia de tempo pelo fato deles agirem rápido e também economia de dinheiro, porque eles são super concentrados e muitas vezes a gente utiliza eles de forma diluída. Então, às vezes, menos de uma gota já basta para o propósito que a gente tem. Falando um pouquinho sobre a pureza deles, a doTERRA ela faz inúmeros testes nos óleos, inclusive ela disponibiliza em cada frasco os lotes para a gente poder fazer consultas desses testes via sites. Eles são extraídos de 140 fontes de óleos diferentes, então eles vêm de mais de 140 lugares, espalhados por 45 países. Então, a doTERRA, ela preza por cultivar as plantas no seu local de origem, justamente para que a planta cresça nas condições necessárias, né, e que a qualidade do óleo seja o mais potente possível. Falando um pouquinho sobre a parte dos óleos essenciais que podem dar suporte para a nossa nutrição, a gente tem ali o primeiro óleo, que é o Zengest. Ele é um mix de óleos essenciais que nos dão suporte para toda a parte gástrica e intestinal. Então, a gente pode estar utilizando ele no nosso dia a dia para questões relacionadas a quem tem problemas de, por exemplo, azia, gastrites e dificuldade digestiva, a gente pode ingerir após as refeições. Depois a gente tem ali o Smart Sensase, que ele é um mix do metabolismo, ele nos ajuda a regular o metabolismo e também é utilizado para questões de manutenção e redução de peso. Ele é um mix de óleos essenciais que tem canela, que nos ajuda a reduzir o açúcar no sangue e também a vontade de comer doces. Ele tem gengibre, que é dar suporte na questão digestiva, ajudando a absorver melhor as vitaminas e os nutrientes do corpo. Ele tem hortelã-pimenta também, que atua na parte de digestão e também nos desconfortos relacionados à fome, dando energia e nos revigorando. E tem o limão, que ele faz um efeito detox no nosso organismo, e tem toranja também, que age como um desintoxicante e também ajudando na sensação de fome, de controle da fome. Então, o Smart Sensase, ele é bem completo para a questão do metabolismo e também pode vir nos auxiliar na questão de redução de peso. Depois a gente tem o OnGuard, que ele é um composto de óleos essenciais para dar um up na nossa imunidade, então ele é um mix da imunidade. Ele pode ser utilizado também como ele tem canela, ele pode ser utilizado para controle de açúcar no sangue também. A gente pode tomar ele após as refeições para esse fim. E o limão, que eu já dei uma comentada, que ele tem dentro do Smart Sensase,
ele vem com o principal propósito de fazer uma desintoxicação no organismo. Então, ele faz esse detox, ele também ajuda na questão de controle de colesterol também e regula a pressão arterial. Então, ajuda nesse sentido. Depois a gente tem ali o Trin Shake, para quem gosta desse tipo de suplemento, de shakes, a gente tem essa opção. A gente tem o Terra Mix, que pode estar sendo adicionado aí nas bebidas. Ele é à base de frutas, ele tem laranja e manga, então deve ser super saboroso, eu não provei esse ainda. E a gente tem também nessa parte da nutrição, a gente tem os suplementos, que é os suplementos vitamínicos e a parte de ômegas 3 e 6 também. Então, a gente tem esse complexo vitamínico para nos dar esse suporte de nutrientes que a gente precisa para uma nutrição mais saudável. Vocês querem comentar alguma coisa nessa parte? Eu adoro já o Terra Mix. O Terra Mix, ele é, na verdade, um poderoso antioxidante, né? Ele tem o açafrão, né? Então, a gente tem a cúrcuma, a curcumina. Dentro dele tem, além da manga que tu trouxe, né? Ele tem junto mirtilo, tem uva. Ele dá um sabor muito, muito bom mesmo, o sabor dele. E além da questão do poder antioxidante, que eu acho que aí, assim, a minha escolha de uso do Terra Mix para esse momento que a gente está vivendo é justamente pelo poder antioxidante, pelo suporte que ele pode dar ao nosso corpo a estar preparado a combater algum processo inflamatório, né? E aí, eu estou fazendo uso desse combo aí do Terra Mix junto com o complexo ali das vitaminas, o VM Complex e o X e Omega. Então, esse aqui faz parte do nosso pacote de nutrição. E o shake, é bem legal comentar que ele serve tanto para quem quer perder peso ou para quem quer ganhar, né? Ele tem esse formato, dependendo da tua necessidade, vai ajustar o formato do uso, né? Substitui ou acrescenta, né, ele na... Isso, porque aí ele pode estar... Isso, ele pode estar substituindo uma das refeições, tá? E ele é um shake rico em fibras e rico em vitaminas. Ele é realmente uma linha premium, muito, muito boa mesmo. E ele é superior a tudo que a gente tem aí no mercado. Ele tem um formato aí de desenvolvimento exclusivo para a doTERRA, né? Então, ele realmente vai te causar saciedade, né? Uma medidinha que tu vai usar ali, um cup, ele vai realmente te dar a saciedade e aí não vai te deixar com a necessidade. Então, para quem quer perder um pouquinho de peso, tá substituindo alguma refeição é uma boa alternativa, né? E ele sacia falando mesmo. Um pouquinho do emocional. Pode falar, Liz. Não ouvi. Ele sacia mesmo, porque eu já tive experiência de utilizar e ele deixa a gente super satisfeito mesmo. As fibras que tem dentro dele, né? Então dão esse efeito aí de saciedade, né? E aí, aproveitando ainda o gancho, nossa, a gente falar dessa parte aqui da nutrição teria muita coisa aqui para trazer, né? O quanto o nosso corpo tem que estar preparado. A nutrição é a base, né? Lá do nosso diagrama de bem-estar, o nosso corpo ele tem que estar preparado para o dia a dia, preparado para qualquer adversidade. Aí a gente começa a ver uma diferença enorme, principalmente nas mulheres, nas unhas. A Lizzie tem essa experiência para contar, né? Depois de passar a usar a suplementação, o quanto fortalece as unhas, o cabelo, o quanto o nosso corpo muda. Porque mesmo que a gente tenha uma alimentação saudável, nós não conseguimos ingerir todas as vitaminas que o nosso corpo precisa para estar ok. Então, a questão de suplementação do zinco, da vitamina D, tudo isso tem ali dentro pensado. As pessoas que estão com os marcadores do colesterol, né, dos triglicerídeos, que estão com um ponto de atenção, o VM Complex entra junto para estar apoiando o corpo a regular, né? Regular isso no sangue e de forma completamente natural, porque tudo que tem dentro ali é derivado de alimento também.
E junto com o V-Complex, tem alguns óleos essenciais dentro das cápsulas, né? Então, vai ter óleo essencial antioxidante ali dentro, como cravo, como tomilho, frankincense. Tem vários óleos ali dentro que vão te ajudar também a complementar o teu corpo com esse poder antioxidante. Então, é um formato aí de nutrição que é para a família toda, né? E aí a gente pode estar, inclusive as crianças podem estar fazendo uso. Claro que a dosagem é menor, a gente conversa no privado e ajusta conforme a idade da criança, porque ela pode estar consumindo a cápsula aberta do VM Complex, por exemplo, numa batida, no suco, e o outro abrindo junto com o alimento, com o almoço, com a janta, né? Então tem um formato também de estar apoiando eles aí para deixar com a nutrição bem ok, bem atendida, né? Falamos, então, da parte da nutrição física, e a gente tem que falar, então, do cuidado com o nosso emocional, né? Por conta do que a gente trouxe lá no início da apresentação, do quanto aquela escala vibracional, né, que Hawkins nos ensina, o quanto ela mexe com o nosso corpo e com a condição, né? Física também, porque se surgir algo no emocional e persistir, né, no nosso campo, pode sim isso desencadear lá algo físico para se dar atenção. Então, o nosso emocional, a nossa vibração é aí realmente um ponto de grande atenção, que dentro daquele diagrama de bem-estar, se eu precisasse escolher somente uma coisa para dar atenção, eu digo que seria aqui, né? Realmente, na minha concepção, todas são muito importantes. Emoções e alimentação são dois itens assim que são essenciais. Mas as emoções, elas comandam muito o funcionamento do nosso corpo. Então, aqui a gente trouxe alguns óleos como sugestão para apoiar nas diferentes emoções aí que a gente sente ao longo, né, dos dias, dependendo da necessidade de cada um. Eu deixei na parte de cima as duas flores sugeridas, né, que são especiais aí para as mulheres. A gente tem o óleo de lavanda, que ele vai entrar aí como um óleo para ajudar a gente realmente nos sentimentos de ansiedade, ajudar a trazer essa calma, essa serenidade, ajudar a trazer um sono repousante, né? Nos manter aí nessa situação de mais calma. E o gerânio também, né? Uma flor, um aroma assim marcante, maravilhoso. É um óleo que eu uso muito. Ele dá um resultado muito legal para gerenciamento de estresse. Ele consegue sim nos colocar. Quando eu inalo ele, parece que borbulha dentro assim do corpo, né? É interessante o efeito assim, aquele acolhimento que o óleo traz. O gerânio, ele é o óleo que trabalha diretamente no nosso coração. Então, ele é um óleo bem legal para aplicar no chakra cardíaco, porque ele trabalha aqui as emoções que ficaram presas, que ficaram estagnadas, as dores emocionais, aquelas feridas emocionais, aquelas cicatrizes que a gente vai guardando. O gerânio, ele entra para fazer o amor circular novamente no nosso coração. Então, ele tem esse poder aí, ele é um poderoso curador emocional, é esse a definição que normalmente a gente encontra aí nos livros. O gerânio é um poderoso curador emocional. E para mim, ele me traz essa sensação aí de calma, né? Ele, ao mesmo tempo que ele me deixa leve, me sentindo amada, ele me traz essa sensação de calma. Esse mês, somente para quem ainda não é usuário de óleos essenciais do Terra e quer começar nesse mês, a doTERRA está presenteando as pessoas que entrarem esse mês com um pedido de 125 pontos, um pedido mínimo, presenteando um gerânio de 15 ml e um óleo essencial de palma rosa, que é um outro óleo maravilhoso para a parte emocional e também para a pele, e também para regular as questões de metabolismo, as questões digestivas. Então, esse mês exclusivamente tem aí até o dia 30, ou enquanto durarem os estoques, a gente tem essa promoção aí bem especial. Vamos falar um pouquinho dos cítricos. Os cítricos, eles entram como um up no nosso humor, né? Eles são os óleos que ativam o nosso solzinho interno. Então, quando a gente faz uma inalação, a gente vai se sentir mais elevados, né? Com a energia mais em alta. O limão, ele vai trazer esse senso de foco também, além de nos elevar. E a tangerina é bem legal utilizar quando a gente precisa estar num momento de mais criatividade. A tangerina nos traz esse senso aí de ativar o nosso poder criativo. Gosto muito nos momentos assim que a gente está muito tenso, né? Que está com os sentimentos assim de ansiedade aparecendo. Eu gosto muito de usar a combinação de um dos cítricos junto com
um dos de baixo, um frankincense ou uma copaíba. Uma gotinha de cada um na palma da mão, ou uma composição no difusor, para quem tem. Eles vão ajudar a trazer um senso de paz, né, de equilíbrio, e ao mesmo tempo que elevam o nosso humor. E como tanto o frankincense quanto a copaíba, eles são óleos que vêm de resina de árvore, né? Então, se a gente começar a pensar no comportamento da planta, a gente consegue mais ou menos pensar o que o óleo vai fazer no nosso corpo. Então, quando a gente fala assim de óleos que são resinosos, eles são eles saem do tronco, né, das árvores, eles vão nos ajudar a trazer, nos aterrar, nos descer um pouco, né? As raízes realmente nos deixam no chão, né? Quando é um óleo derivado de uma raiz, a gente vai aterrar de verdade, né? E esses aqui, eles entram aí no meio termo, né? O frankincense e a copaíba. E o balance, ele é um equilibrador emocional. E aí aqui o balance, ele tá aqui como o único que é um óleo composto. O balance é uma mistura de vários óleos essenciais. Então, ele tem aqui dentro uma composição que vai te trazer para um estado de equilíbrio. Ele é muito bom para as pessoas que sentem medo, que têm esses sentimentos aí de pensamento acelerado demais também, porque ele também tem amadeirado, ele também te traz para esse senso de equilíbrio. E é bem legal utilizar o balance, uma dica assim que eu dou sempre na sola dos pés de manhã quando acorda, antes de dormir. E se precisa durante o dia, guarda ele na bolsa, né? Aplica nos pulsos, aplica aqui no ponto do coração, na nuca. Ele vai te ajudar a te manter aí nesse estado de equilíbrio emocional. Quer complementar, Liz, alguma coisa dos olhinhos aqui? Se eu esqueci de algo, tu me ajuda a trazer. Pode seguir. Tá. Bom, para quem decidir, então, aderir ao uso dos óleos essenciais, como que funciona, né? Vocês vão estar acessando uma consultora de bem-estar, uma de nós duas, né? Ou quem te trouxe para essa apresentação. Falar das suas necessidades e a gente vai pensar num formato bem especial para o teu caso específico, né? Qual é a composição? A gente tem alguns kits que estão disponíveis, pode ser uma composição avulsa de óleos conforme a necessidade. Então, você vai estar conectado a uma consultoria de bem-estar individual, uma mentoria, um acompanhamento mesmo. A gente fala muito nesse acolhimento, tu estando junto na nossa comunidade dos usuários dos óleos essenciais, é como você estivesse realmente sendo abraçado. Então, a gente vai buscar ajustar a tua rotina, te ajudar a organizar as coisas que não estão muito legais para que tu consigas alcançar o teu objetivo aí de ter mais bem-estar. E aí a gente tem aí uma programação durante toda a semana, vários horários, várias oportunidades de várias aulas, um verdadeiro curso para quem deseja aprender mais, um verdadeiro curso de aromaterapia que acontece aí durante todos os dias, tem uma oportunidade de entrar nas aulas e estar aprendendo. A gente usa muito o espaço de troca, né, como formato. E é um acompanhamento contínuo, né? Realmente a gente vai juntos, assim, te acompanhando nas dosagens, no formato todo de utilização. Esse acompanhamento é bem especial e importante, né? Porque a gente sempre vai ter alguma dúvida, o que dilui, o que não dilui, o que eu posso usar para cada uma das necessidades. Qual que é o formato daí de compra dos óleos essenciais, né? O nosso formato hoje, ele é muito focado na compra online, né? Sai lá da doTERRA, lá do centro de distribuição, direto para a nossa casa. Aí a gente pode comprar pelo varejo, né? Só que é a opção menos vantajosa, porque a gente tem a opção de comprar a valor de fábrica, que é sendo um cliente preferencial na doTERRA, que a gente vai ter um acesso aí a um valor 25% menor ao valor de varejo. E as compras, elas funcionam como uma loja normal, você vai comprar quando você quiser, não tem pedido mínimo, né? Não tem necessidade de compra mensal, realmente quando tu tiveres necessidade, vai fazer as compras. E a empresa nos oferece ainda mais algumas oportunidades para quem utiliza mais os óleos essenciais, que é de alguns produtos de presente, um programa de recompensas por pontos, como se fosse um programa de milhas, onde você vai comprando e acumulando pontos para trocar pelos teus óleos preferidos, pelos teus produtos, né? Então, tem vários formatos que a gente pode estar utilizando aí no momento que acessa esse valor de cliente, né? De atacado. Eu trouxe aqui um exemplo de alguns kits que a doTERRA nos oferece como forma das pessoas que querem começar a usar os óleos essenciais. Os dois de cima
são farmácias naturais, né, com 12 óleos essenciais, ou melhor, um kit da esquerda, 11 óleos, uma pomada de aplicação tópica, um creme de massagem e o difusor, vidros de 15 ml, que vão te render mais ou menos 250 gotas, cada um dos vidrinhos, então é um kit que dura bastante tempo. E o kit Brasil é um kit um pouquinho menor, os mesmos óleos essenciais, são 12. Os que a gente apresentou aqui, eles estão aqui dentro contemplados, com exceção do Smart Sassy, ele que não está aqui, os outros todos estão dentro desse kit. E o kit Brasil, daí os vidrinhos são 5 ml, 85 gotinhas cada um. E para quem quer um formato mais completo, de transformação na vida mesmo, por completo, a gente tem o kit Soluções Naturais, que ele vai ter os suplementos que a gente falou, ele vai ter mais de 20 óleos essenciais, difusor, creme dental, shampoo, condicionador, tem um formato aí muito mais completo de transformação. E o kit Aroma Touch, aí ele muda um pouquinho os óleos essenciais, não tem aqui todos que a gente trouxe na apresentação, mas é um formato bem bacana também para quem quer começar a conhecer os óleos essenciais, porque ele vem um número menor, aí são 8 óleos essenciais. Então, assim, a gente vai ficar aberta agora, a gente tem ainda 5 minutos para tirar as dúvidas. Se quiserem usar o chat ou se quiserem abrir o áudio, tirar as dúvidas, a gente está super à disposição. O próximo passo mesmo é enxergar quais são as suas necessidades, falar com a gente, né? E aí ver se tu já tem os olhos ou se precisa adquirir, e aí poder entrar nesse fluxo aí de acompanhamento. E o que a gente mais quer, né, é que vocês escolham ter realmente mais bem-estar. Aqui estão os nossos contatos, as nossas redes sociais, para que a gente possa aí manter o contato. E agora a gente fica à disposição, já agradeço desde já, né, gratidão por dividirem o tempo de vocês aqui com a gente, né, a gente sabe o quanto é precioso o nosso tempo agora, nesse ritmo que a gente anda, que a nossa vida está passando mais rápido ainda, né? Então, é realmente precioso esse tempo para poder estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouco do nosso formato aí de se cuidar. Ficamos à disposição.